Oi, Cláudio, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, como tem passado? Tudo jóia, tudo tranquilo. Então, Cláudio, como é que foi essa história aí do salto do arqueólogo lá na Espanha que você me Ah! contou? Como é que foi isso aí? Não, assim, é uma história muito popular lá na Universidade de Barcelona, no CEIPAC, né, que é um centro de pesquisa. Foi um dos primeiros centros de pesquisas é, online da face da Terra. O CEIPAC para o Google, a diferença são 2 a 3 meses. É algo junto. Ele foi criado em 1989 e 1992 já é online. Então, o pessoal, eles trabalham muito em Roma. Então, nós estávamos uma vez em Roma, junto com José Maria Blasquez. Blasquez era um arqueólogo espanhol, falecido há alguns anos já, com mais de 90 anos, e é o que revolucionou toda a questão sobre o Império Romano na Espanha. Tem milhares de livros. Vai estudar alguma coisa sobre a Espanha? Ah, não, tem que ler um livro do Blasquez, senão não dá, não tem como. A romanização, a conquista da Espanha, então Blasquez. E Blasquez formou milhares de historiadores também. Um deles, por exemplo, foi meu professor em Barcelona, né? O José Remessal. E professor de outros brasileiros também. Né? Inclusive já tiveram batendo papo com você, o Pedro Paulo Funari e o Felipe Silva. Então, o que aconteceu? Nós estávamos em Roma, tá? Com esse nosso outro amigo, aluno do Remessal também, Antônio Aguilera, hoje professor da Universidade de Barcelona. Nós estávamos conversando lá, caramba, olha o Blasco, como o Blasco está velho, está acabado, coitado, não sei o que. Então, o trânsito em Roma é horrível. De repente, um carro avança o sinal, sobe na calçada, Blasquez dá um salto a lá 007, Jack Chan, sai rodando do outro lado, cai em pé. Então, desde aquele dia, aquele ponto, perto da muralha do Aureliano, ficou conhecido como o Salto de Blasquez. Sim, porque Muito foi um bom. salto, um ser humano não conseguia, ele saltou sobre o carro, por cima do carro. O ser humano não consegue fazer um salto daquele, é um salto inumano. Aí ficou o salto de Blasquez, é um salto inumano. Ô, Cláudio, você falou de um shopping. Como é que é essa história que você falou que tem? Era quase que um Sim. shopping? Como é que é? Como é que é isso É, aí? o. Não, em Roma, também em Roma, tem o chamado mercado Trajano, que foi construído pelo imperador Trajano, que ele não era nem romano nem italiano, era espanhol, né? Ele foi mais ou menos no século II, depois de Cristo, porque só foi ele que conquistou a Dácia, né, a atual Romênia. Foi a grande conquista dele, e ele foi um grande protetor das artes, do comércio, enfim, um estadista que pensava. Então, o Trajano mandou construir um centro comercial em Roma. É um shopping moderno. Até hoje, quando você entra no mercado Trajano, chamado mercado Trajano, fica perto do Fórum Romano até. Você vê as divisões, loja tal, loja tal, loja tal, aqui para alimentos, aqui não é para alimentos, aqui é para não sei o que, aqui é para móveis, aqui é para roupas, está tudo dividido, até hoje. Olha Quer só. dizer, no século II, o Trajano já se preocupou com isso. Tanto que ficou o mercado, ganhou o nome dele, Mercado Trajano. É um shopping moderno, em si, é um shopping moderno. Ok. Todas as características. Tem até local para estacionar, falando vulgarmente, estacionar, né? Para você deixar quem tinha grana ia com as liteiras, né? Liteiras, os carregadores, escravos, cavalos. Tem até local para, digamos assim, um estacionamento, entre aspas. Tem até um estacionamento. Faziam entregas da sua casa, você comprava lá, deixava o nome, entregava. Delivery. Sim, delivery, faziam, então tem. E entregavam, porque entregavam. Então, quer dizer, o que nós temos hoje, Teodato, muito não foi inventado, não surgiu hoje. Já existia no mundo há muito tempo. Claro que foi aperfeiçoado com a ciência, com a tecnologia, mas já existiam há muito tempo. Não nasceu de hoje. É que nem a questão que todo mundo fala hoje em dia do isolamento social, em caso de pandemia. Isso não é novo. Isso aí já está registrado no papiro de Schmidt há 1600, que é egípcio, há 1600 anos antes de Cristo. Um isolamento social. O isolamento social em caso de pandemia. Hipócrates de Cos, durante a pandemia de Atenas, em 430, onde morreu Péricles, por sinal, ele defendeu o cuidado da saúde mental, uma alimentação, exercícios físicos para manter o organismo também forte e isolamento social. 430 a.C. Então isso aí não inventaram do nada. Isso aí já é algo muito antigo na medicina.
Eu estou lendo aí, estou relendo aí a Apologia de Sócrates, escrito pelo Sim, Platão, né? E sim, Sócrates fala claramente na busca de equilíbrio do cuidado certo. físico com o cuidado mental. Ele fala claramente lá. Inclusive, Sócrates, ele provavelmente, durante essa pandemia, ele estava em Atenas, ele era assintomático. É, o Hipócrates de Cos descreve isso, e um outro historiador, chamado Tucídides, que viveu na época também, escreveu a Guerra do Peloponeso, Guerra de Atenas e Esparta, foi nesse período, descreve que provavelmente muitos eram assintomáticos. Sócrates era um deles, por exemplo. Cláudio, a gente, como eu sempre faço, eu chamo de prosa prévia, que é o bate-papo para me dar a conhecer e conhecer os amigos que me concedem a gentileza de prosear comigo. Uma honra, que é isso. E a gente estava indo, aí está muito gostoso, mas a gente vai conversar hoje especificamente sobre a tua tese de doutorado. Mas eu queria comentar com você, porque a gente vai começar a conversar depois da vinheta, Claro. que eu estava fazendo uns voos panorâmicos aí, e eu vi que no sul da Espanha acharam em 2016 600 quilos de moedas Sim, romanas, 600 quilos. Aí eu é lembrei de muita você. coisa. Aí eu lembrei de você, falei, opa, isso aí é Mas, o. ó, eu lembro que na ocasião eles mandaram até para mim, lá o pessoal de Barcelona, o Antônio Aguilera, até. Ele enviou para mim até o achado que teve. E é muita coisa, hein? Igual a É? 600. Porque acontece, imaginamos assim, Casa da Moeda. Que nem hoje, temos a Casa da Moeda. Algum tempo atrás, pegaram um sujeito roubando na Casa da Moeda lá aqui no Brasil, que fica lá em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Quer dizer, com todo o equipamento tecnológico, de segurança, eles roubavam. Imagina uma Casa da Moeda que não tinha todo esse equipamento. O pessoal roubava. Aí que o pessoal fazia? Roubava. Vou deixar enterrado aqui um dia, depois eu venho pegar. Vou deixar perto da árvore aqui enterrado, embaixo de uma pedra, só eu sei. Dou um tempo para todo mundo para morrer, para morrer a ideia e vem aqui pegar. Só que ele mataram ele no caminho, ou ele esqueceu, ou enfim, não foi buscar e ficou lá. E Você alguém sabe, encontrou, né? você sabe que provavelmente foi isso que aconteceu, porque elas Sim, foram bem provável. encontradas dentro de ânforas e tinham sido Sim, cunhadas e não tinham circulado. Elas não. seriam usadas para Sim. pagar soldados. Sim, nunca chegou ao destino. No meio do caminho, alguém desviou, morreu, mataram ele, sei lá, e ficou lá Ok. mesmo. Cláudio, Só um minutinho. Você viu aquele filme Spartacus? sim? O, o clássico do Stanley Kubrick, com o Kirk Douglas, logo antes de ver. No final do filme, tem uma cena, até com o Peter Ustinov, Não, tem uma cena. eu não Não, posso não, falar. perdão. Não, viu, Cláudio? Eu não posso falar que eu vi, senão eles vão falar que eu sou velho, cara. Não, mas você viu quando relançaram de novo, agora aqui na TV. Tem uma cena que é o Charles Langton e o Peter Ustinov, porque eu tirei dois atores ingleses. No final do filme, ele diz: olha, eu perdi o Charles Langton era um senador. Ó, eu perdi o controle do Senado. Então, é o seguinte, eu quero que você leve a viúva de Espartacus e o filho para longe daqui. Aqui tem 1 milhão de sestércios para a sua fuga e 1 milhão de sestércios para a educação da criança. Aí ele coloca 2 sacos de moeda em cima da mesa. Isso é impossível. Porque 1 milhão de sestércios, o cara tinha que ser 2 carroças, no mínimo. Então aquilo é uma alusão. Uma Sim. alusão. Mas isso é impossível. E por coincidência, nesse filme, o cartaz do filme, a propaganda do filme, são os atores, o elenco, né? Em forma de moedas romanas, em forma de sestércios romanos. Muito bom. Cláudio, depois da vinheta, já vou chamar a vinheta, a gente vai falar sobre Sem problema. a tua tese do doutorado. Assim, eu vou pedir para você não comentar, não, senão o que eu vou falar agora, não a gente vai entrar por aí também. Sem a Nós dois vinheta. gostamos de conversar, mas eu fiquei sabendo, não sei também se tem validação histórica, mas coletavam o suor dos gladiadores e eram usados como afrodisíacos. Cláudio, já a gente volta depois da vinheta, tá bom? Você que manda, sem problemas. Como eu falei antes da vinheta, eu vou prosear com o Cláudio aí sobre as pesquisas que ele fez no doutorado dele. Qual foi a sua tese no doutorado, Cláudio? Qual foi o objeto da tua pesquisa? Bom,
trabalho que eu fiz de doutorado na Unicamp, né, orientado pelo Paulo Funari, foi justamente sobre as moedas romanas do século IV, depois de Cristo. Que, na realidade, eu peguei todas as moedas cunhadas no século IV, mas do imperador Diocleciano, assim, cronologicamente falando. Imperador Diocleciano, a tetrarquia, Diocleciano, Maximiano, Constâncio, Clódio e Galério, pega o Constantino e os filhos, Valentiniano, ainda pega o Juliano, 2 anos, o Joviano, alguns meses, aí depois pega o Valentiniano e o Teodósio, família do Valentiniano, família do Teodósio, quando o Teodósio divide o império com os filhos, com o filho um no Ocidente, Arcádio no Oriente e o Honório no Ocidente. Tá. Pois não. Não? Desculpa, então esse foi o objeto. Qualquer coisa. Legal. É que eu ia te interromper, depois a gente volta. Não, pode interromper, por favor. Mas por curiosidade, são moedas romanas aí atrás de você, Cláudio? Boa pergunta. Não. Aqui são medalhas que eu, nas horas vagas, eu sou corredor, né? Tanto eu e minha esposa, né? Nós corremos, né? Estávamos nos preparando para a maratona quando teve a pandemia. Então, aí são as nossas corridas que fizemos aí de 2018 para cá. Tenho mais medalhas também, troféu, só que estão na minha sala lá na Unifal, né? Eu deixo alguns lá também. Você já correu a São Silvestre? Estava na lista também. São Silvestre estava na lista para correr, mas nós não fomos ainda. Mas a melhor corrida que eu acho, que minha esposa também, o pessoal daqui de Alfenas, que corremos juntos, é de São Paulo. É a Maratona de São Paulo. Uhum. É a melhor que tem. Que é muito bem organizada, o clima é muito bom também, o trajeto é lindo. Eu conheço bastante, eu não corro mais, mas eu corri Sim. 3 vezes a São Silvestre, eu gostava bastante, acho bem legal. Mas deixa eu voltar aqui na sua pesquisa. O que as moedas revelam para um arqueólogo, para um historiador? Sim. Então, o que acontece? Voltando a essas moedas romanas aí, nós estávamos conversando antes, lembra, do bate-papo, sobre a questão que 90% é analfabetos. Sim, o analfabetismo era geral. Então, como o imperador ia passar uma mensagem para o público, para os seus súditos, através da moeda. Então, essas moedas são dotadas de um simbolismo, de símbolos, para identificar quem é o imperador, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, conquistou, qual a religião dele, se ele casou ou não casou, se tem herdeiros ou não tem herdeiros. Então, tudo isso são registrados nessas moedas. Por isso que então, a questão da moeda não é só estudá-la economicamente, é estudá-la como uma cultura material, como ela influenciou na sociedade, como ela era usada também como uma questão política de mídia. Essa questão que os governantes usavam é a questão de mídia. Tanto que em Roma, a partir do século I, só quem pode cunhar moedas é o imperador. Antes o Senado podia cunhar. Século depois de Cristo. Né? Antes o Senado podia cunhar moedas. Pois tem uma moeda famosíssima que o Brutus cunhou quando mataram Júlio César, que é escrito atrás, Idos de Março, né? Idos de Março, em latim, Idos de Março, início de março, quando César foi assassinado, são 2 adagas pingando sangue. Então, Brutus, como senador, ele pode cunhar a moeda. E as moedas, elas eram datadas? Elas tinham a data em que elas eram cunhadas? Não. Para identificar a data, aqui, através das casas de cunhagem. Porque na coroa, chamamos de coroa, né? A coroa é o reverso. Na coroa da moeda, a partir do século IV, vem embaixo uma sigla, uma série de simbologias que indicam o local que ela foi cunhada. Então, pelo local de cunhagem e o imperador, você consegue identificar o ano. Se não consegue o ano, mais ou menos próximos, né? Sim. O número, o numeral que nós estamos conversando aqui, ele vai ser introduzido na moeda a partir do século XVI, XVII pelos holandeses. A Holanda, os banqueiros holandeses que vão criar praticamente os bancos modernos. Né? Aí eles vão instituir letra de câmbio, cheque, moedas também. Os romanos tinham cartão de crédito, por exemplo. Tinha? Tinha. Fala um pouco sobre isso. Eu vou fugir do assunto aí, mas fala um pouco. Não, é moedas isso. também. Até por sinal, eu vou apresentar eu escrevi um artigo
com uma aluna minha sobre esse tema, e com o Pedro Paulo, também uma amiga nossa, Flávia Marchetti, sobre esse tema também, num livro que ela publicou algum tempo atrás. Cartão de crédito? Cartão de crédito. Uhum. É chamado de Sprintrier. Era uma moeda, por exemplo, a moeda tinha o ato sexual, vinha na moeda duas pessoas, um homem e uma mulher transando. Então, vários atos sexuais na moeda. Então, por quê? Porque o soldado romano estava no local que não falava latim. Então, ele ia no prostíbulo. Então, ele pagava com essa moeda. Uhum. A mulher profissional, a prostituta, recebia, tá? Ia na legião e trocava por dinheiro. Ou por víveres, por alimentos, o que ela quisesse. O filho aqui levava lá tanto que em italiano chamam de tessera até hoje, né? Que é o cartão que eles falam em Roma. Então, pegava assim, a moeda, sim, tá, muito bem. Quer levar? Eu quero dinheiro, então toma aqui a quantia. Não, eu quero víveres, trigo, carne de porco, sei lá o que, vinho, sei lá. Tudo bem, toma aqui, leva, tchau. Mas então, você viu uma espécie de cartão. Surgiu para pagar prostitutas? Surgiu para pagar as prostitutas. Muito bem. Interessantíssimo, né? Nada foi inventado. Isso aí foi evoluindo. Entendi. Cláudio, e as moedas eram utilizadas para legitimar o poder? Exatamente. Tinham várias utilidades. Uma principal delas é uma legitimação do poder. Tanto que segundo Heródoto, né, a moeda como nós conhecemos, ela não redonda, oval, praticamente, né, foi cunhada na Grécia, lá por volta do século V a.C. Na Lígia, que é a atual Turquia, porém era uma cidade-estado grega. Né? E as representações que vinham na moeda eram de divindades, de deuses. Alexandre, da Macedônia, foi o primeiro a cunhar a moeda com a efígie, né, com o busto dele mesmo, a representação dele mesmo. Então, Alexandre é representado como Apolo, como deus Apolo. E vinha tudo que ele fez, o casamento dele, as conquistas dele. Então, isso foi passando. E nós vamos chegar, por exemplo, eu estava analisando hoje até, quando o Brasil fez 100 anos de independência, em 1922, foram fabricadas moedas de 100 réis, que tem na imagem, na cara, Dom Pedro I, Epitácio Pessoa, que era o presidente na época, os dois. No reverso, na coroa da moeda, os símbolos da monarquia, da república e da liberdade. Ok. Então, quer dizer, mantém essa tradição. Cláudio, sem fugir do nosso assunto aqui, mas o Alexandre o Grande, ele estudou com Aristóteles. Muitos falam do Alexandre como se fosse um grego, e ele era da Macedônia. Da Macedônia. Era mais quase pegando o leste europeu, né? E dos 20 aos 29, 30 anos, com 10 anos, muito jovem, ele conquistou quase todo mundo conhecido. Sim. Foi um sujeito fantástico. Mas com 16 anos, Alexandre comandava a cavalaria do pai dele, do Filipe II. Ele era com 16 anos, ele era o comandante da cavalaria. E dizem que ele criou várias Alexandrias, não foi só uma. Aqui tem lá no norte. Não, tem várias. Teve outras também, é verdade isso, né? Tem. Ok. Sim, inclusive nos Estados Unidos, eu acho que é na Virgínia, se eu não me engano, tem uma cidade chamada Alexandria também, em homenagem ao Alexandre. Se eu não me engano, fica em Virgínia, não tenho certeza. Eu sei que nos Estados Unidos, no sul, né? Vamos voltar nas moedas. Você buscou, então, assim, um estudo iconográfico? Exatamente, estudo iconográfico. Felizmente, aqui no Brasil, nós temos a maior coleção de moedas da América Latina. São mais de 120 mil moedas, de todos os períodos. Mas de moedas romanas, por exemplo, deve ter umas 20, 25 mil. De ouro, prata, que a maioria são bronze. Aonde fica, Cláudio?
Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Não confunda com o Museu Nacional. O Museu Nacional é aquele que pegou fogo. É onde fica esse outro? Infelizmente pegou fogo. Onde fica esse outro? O Museu Histórico Nacional... Não, o Museu Histórico Nacional, ele fica na Praça 15, entre a Praça 15 e o Aeroporto Santos Dumont. Uhum. É daquela área que foi toda revitalizada para a época das Olimpíadas. Que o Museu Histórico Nacional, ele foi fundado em 1922, para comemorar 100 anos da independência do Brasil. Por isso que é Museu Histórico Nacional. Porém, ele antes foi Arsenal da Marinha, Arsenal de Guerra da Marinha, porque fica perto da Baía da Guanabara, e no século XVI era o Forte de São Tiago, que foi criado o Forte de São Tiago para impedir a invasão francesa do Rio de Janeiro. Então lá depois virou o Forte de São Tiago. A parte do museu, a parte que fica a coleção de moedas hoje é o antigo Forte de São Tiago. Depois tem o Arsenal da Marinha, que veio mais tarde, até se tornar no Museu Histórico Nacional que é hoje. Na sua pesquisa, você foi lá? Você foi lá ver essa coleção? Sim, na sua pesquisa? sim. Sim, eu fiquei pesquisando lá dentro do museu de 1996 até 2003. Não, 2004. Até 2005. Até 2005. Porque, por exemplo, só do século IV eram 1.888 moedas. Então eu tive que analisar todas as 1.888 moedas, mais 3.000 moedas que ficam no refúgio. Refúgio é uma espécie de lixo, né? Que o museu guarda, né? Fica guardado lá na reserva técnica. Então eu analisei mais 3.000 moedas que estavam no refúgio também. Por isso que eu fiquei todos esses anos, né? É um trabalho braçal, hein? Sim, é. Então, umas estão bem conservadas, né? Outras nem tanto. Então, aí você tem que identificar uma moeda através de outra, né? E assim vai, né? Você sabe que eu fiquei curioso quando você falou que você foi ali até o século 2, 3 e 4, mais ou menos. Você chegou a identificar alguma coisa em relação à invasão do Império Romano? Porque logo depois começou a ter a invasão que veio dos bárbaros, entre aspas, né? De cima para baixo, sim. Ali. É que o problema dos bárbaros, dos germânicos, dos bárbaros germânicos, como são conhecidos, com o Império Romano, vem desde o século II, III, né? Não é? Agora, a partir do século IV, eles são aceitos no exército. Sim. Então, vocês veem muitas moedas, por exemplo, no século V, eu analisei algumas também, entrando já no reino visigodo, por exemplo, 6, 7, reino visigodo na Espanha, você vê moedas que eram falsificadas, que eram moedas visigodas, com características bárbaras. Ou você vê moedas romanas falsificadas por germânicos. Como é que você sabe que a moeda está falsificada? É falsa. Desculpa, falsa. Ela foi falsificada. Como é que você sabe? Porque eles não sabiam direito o latim. Olha. Então, a legenda, os nomes estão todos trocados, as letras estão todas trocadas, porque eles não entendiam o latim, eles não conheciam bem o latim, né? Você sabe que eu ia chamado latim vulgar, né? Você sabe que eu ia te fazer essa pergunta um pouco, assim, alguns minutos atrás. Eu ia te perguntar se você tinha identificado falsificações, e agora você acabou comentando isso. Tem muito. Tem falsificações, tem falsas e falsificações. Falsificações são, por exemplo, uma moeda falsa. No Renascimento se faziam isso direto, no século XVI faziam direto. Você pega uma moeda, você coloca lá, você mesmo fabrica, funde ela, coloca o imperador romano, tá. Então, aí você falsificou. Ela é falsa, nasceu falsa. Agora, uma falsificação de época, uma moeda falsa do século IV, o valor histórico dela é o mesmo valor de uma moeda verdadeira. Porque ela vai identificar, vai passar uma mensagem do século IV. A do século XVI, não. Ela foi falsificada, é outro papo, é um outro tipo de falsificação. Entendi. Então, essa do século IV, essa que eu falei, por exemplo, que é uma moeda, que é uma moeda bárbara germânica. Tem uma que é de ouro, por sinal, do século V, desculpa, século V. Se eu não me engano, 427, depois de Cristo. É do imperador que ficou pouco tempo no governo. Por que sabe que ela não é do imperador? Não foi ele. Porque eles vão usar na coroa uma cruz cristã
mas um cristianismo, uma das correntes cristãs que não foi aceita pelo Vaticano, que é o chamado do Bispo Ário, né? O arianismo do Bispo Ário. Não confundir o arianismo nazista com o arianismo do Bispo Ário. São duas coisas diferentes. Esse arianismo então, o que acontece? Desculpa, esse arianismo, o arianismo que você está falando, foi um dos caras que o Agostinho de Hipona ficava com tretas com ele. Direto. Porque o arianismo tem várias divisões dentro do próprio arianismo. Por exemplo, uma religião com uma influência ariana muito forte, do arianismo, do Bispo Ário, que sobreviveu, é a Testemunha de Jeová. Sim, porque o arianismo negava a divindade de Jesus, como os Testemunhos de Jeová. Sim. Jesus era um homem extraordinário. Foi um homem extraordinário, porém, um homem. Sim. É mais ou menos naquele romance do Dan Brown, O Código da Vinci, ele fala sobre isso também, claro, romanceado, lógico, né? E no filme também, que fizeram depois, até com o Tom Hanks faz o papel principal, eles falam sobre isso, quer dizer, a questão da divindade, né? A questão como você acredita na divindade. Cláudio, eu entrevistei, tá no canal aí, para quem tiver interessado, um historiador da USP que pesquisou no mestrado e no doutorado a retórica do Agostinho de Hipona. Sim. Na patrística contra os pelagianos, contra os arianos. É bem interessante. Sim, muito interessante. Ele descobriu algumas coisas que ninguém comenta na teologia. Durante uma das viagens de Agostinho não sei se foi para Cartago ou para Alexandria, ele foi vaiado, e isso tem pouco relato sobre esse momento histórico. Ok, mas eu queria bem interessante. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu queria falar de fontes primárias e fontes secundárias. Você utilizou como fontes primárias muitas moedas. Você utilizou outras fontes também na tua pesquisa? Sim. Sim. O que acontece? As moedas com documentação como fonte principal, né? Mas também muitos textos que foram desse período. Por exemplo, tem uns, por exemplo, chamado de panegírico. Panegírico é um discurso, uma propaganda, através do discurso, que faziam em homenagem ao imperador. Então, tem um panegírico do imperador Maximiano, que fala que quando que teve uma revolta na Bretanha, na atual Inglaterra, né? E ele atravessa o Canal da Mancha para acabar com a revolta. E acabou em 2 dias. Ele botou para quebrar. E ele criou uma moeda sobre isso. Tem uma moeda de bronze, uma de prata e uma de ouro. Um medalhão de ouro, uma moeda de prata e uma moeda de bronze, que ele cunhou, que aparece ele em cima de uma nau romana, a cavalo, porque o cavalo ele simboliza a vitória. O cavalo é um símbolo natural de vitória. Então, São Jorge derrotando o dragão, imperadores romanos, aquelas estátuas equestres, inclusive os ditadores, Franco, Mussolini, colocavam direto. O cavalo simboliza a vitória, né? A vitória e o domínio. Quer dizer, o cavaleiro domina o cavalo como o ditador domina o povo. Ele controla o cavalo como o ditador deve controlar os seus súditos, o povo também. Então, até ele num cavalo, numa nau romana, atravessando o Canal da Mancha e desembarcando, até por sinal, em Londres, né? Londinium, vem lá escrito, né? O nome da cidade. Então, por quê? Então, e nesse panegírico, nesse documento, o autor fala sobre que o Maximiliano estava numa festa, de repente, ele teve que sair correndo da festa para preparar o exército e terminar com uma rebelião na Inglaterra. Então, vários textos fazem isso. Pessoas que viveram nesse período retrataram. Esses textos, esses panegíricos, por exemplo, eles foram traduzidos, esse do Maximiliano e do Juliano II, foram traduzidos do latim para o italiano. É um autor anônimo, ninguém sabe quem é, mas foi traduzido para o italiano, exemplo. E alguns já foram traduzidos para o português, como tem muitos livros. Esse que eu falei, por exemplo, A Guerra do Peloponeso, do Tucídides. É um documento, uma fonte primária, um documento histórico. Foi traduzido para o português, muito bem, por sinal, pela Universidade de Brasília, foi traduzido para o português. Porém, continua sendo um documento, uma fonte primária. Como tem outros que foi utilizado durante o trabalho, como o panegírico,
História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, que era biógrafo oficial do Constantino, a vida de Constantino, também de Eusébio de Cesareia, Ammiano Marcelino, que escreveu a história, que ele era um oficial romano, que serviu no final mais ou menos no 360, por aí ele serviu nas legiões romanas. Então tem outro historiador, o Jordanos, que viveu na corte do Átila, dos Hunos, durante muito tempo. Então tem vários relatos que retratam esse período. Alguns chegaram até nós, outros nem tanto, né? Mas alguns chegaram até nós. Então essas fontes primárias também auxiliam. Mas no caso da arqueologia em si, o trabalho geralmente é feito com a cultura material. Quer dizer, cultura material é tudo aquilo que foi construído pelos homens. Exemplo, daqui 500 anos, alguém encontra o meu celular. Então, meu celular vai fazer parte da cultura material, porque ele foi feito por mãos humanas, como essas medalhas também. Uhum. Então, quer dizer, então, é cultura material e faz parte da documentação, fonte primária, documentação iconográfica, imagética, que seja. E também a documentação escrita, que também é utilizada. Ok. Imperadores que escreveram horrores, né? Também. Uhum. Ô, Cláudio, e no desenvolvimento das suas pesquisas, no doutorado, você acabou reescrevendo, entre aspas, né? Ou trazendo alguma nova abordagem para a história? A intenção é justamente isso, quer dizer, não uma nova abordagem, mas pelo menos o trabalho com uma documentação imagética, material, muito pouco trabalhado no Brasil. Por exemplo, nós temos a maior coleção de moedas romanas da América Latina, no Museu Histórico Nacional. O Museu Paranaense tem uma coleção romana riquíssima. Eles têm poucas, em quantidade. Fica em Curitiba? Por coincidência até, uma amiga minha lá da Federal do Paraná, Renata Garrafoni, e na ocasião, o diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro Júnior, nós fizemos um trabalho com essas moedas que foram encontradas lá no Paraná, lá no Museu Paranaense. Não me pergunte como chegou lá, que ninguém sabe, mas chegou. E tem moedas raríssimas. Tem uma moeda republicana romana que eu encontrei perdida dentro de uma caixa, nem registrada estava, que tem poucas outras do mundo. Tem moedas de prata do século III, por exemplo, de imperatrizes romanas, que é difícil, que o Museu Histórico Nacional não tem, por exemplo. Lá tem 20, 30 mil moedas romanas, mas não tem essas de prata das 3 imperatrizes romanas. Ô, Cláudio, e o acesso... Mãe, filha e avó, né? O acesso a esses dois museus aí, o do Paraná e o do Rio, são restritos somente a pesquisadores? Não, o caso assim, tem a reserva técnica. Todo museu do mundo tem a reserva técnica. Porém, a reserva técnica, ela é só para pesquisadores, aviso prévio, um funcionário responsável vai lá receber, então, reserva técnica funciona assim. Já, por exemplo, tem as exposições permanentes, por exemplo, tanto o Museu Paranaense quanto o Museu Histórico Nacional, eles têm as exposições permanentes. Então, essas exposições permanentes estão expostas às moedas, assim, artisticamente falando, as mais bonitas. Sim. Ou as mais raras. Por exemplo, o Museu Histórico Nacional tem uma moeda do Dom Manuel, o Venturoso, de Portugal, que é a única no mundo. Que só tem aquela moeda. Está aqui no Brasil. Veio com o Dom João VI, né? E ficou por aqui mesmo. Então está lá no Museu Histórico Nacional. É a única do mundo. Tá no Museu Histórico Nacional. Imagina o valor dessa moeda, hein? Então, não tem. É incalculável. Que nem no Museu Paranaense. Então tem essas exposições permanentes. O Museu Paranaense, por sinal, ele tem uma vantagem. Nesse ponto, o Renato foi brilhante quando ele fez a exposição. O que acontece? Tem exposição, tem no site do Museu Paranaense, você vê toda a exposição online. Opa. E ele conseguiu, você vê, por exemplo, a moeda, ele conseguiu, você clica num negócio lá, que a moeda dá um giro de 180 graus para você analisar toda ela. Pô, que legal. É algo perfeito. Algo que nem o Louvre tem, por sinal. O Museu do Louvre não tem esse sistema que o Museu Paranaense tem, por sinal. Ok. Cláudio, eu esqueci de fazer alguma pergunta sobre algum ponto da tua pesquisa que você considera que seja interessante ou relevante?
Olha, eu acho que o principal ponto da pesquisa em si é que nós estamos conversando há um tempo já. É justamente a questão de uma nova documentação, muito rica que nós temos no Brasil, mas era pouco explorada. Agora está sendo bem explorada até, está sendo muito bem pesquisado. Agora, por exemplo, esse trabalho com numismática não é algo novo. Ele começou no Brasil, final da década de 70, década de 80, com uma professora da USP, chamada Maria Beatriz Florenzano, ainda ela é professora, atua lá no Museu de Arqueologia e Etnologia, foi praticamente que iniciou todo esse trabalho, com as moedas gregas, no caso, né? Foi ela que começou todo esse trabalho sobre a iconografia monetária, no caso da Maria Beatriz pelas moedas gregas. Teve um professor belga aqui no Brasil, que infelizmente faleceu precoce de problema de coração, chamado Tony Hacken. O Tony Hacken, ele teve aqui no Brasil na década de 80, dando um curso sobre como trabalhar as moedas como documento histórico. A Maria Beatriz fez esse curso e o Pedro Paulo Funari também fez. Vocês conheciam o Hacken. Tanto que a ideia, o sonho do Pedro Paulo é que eu tivesse ido estudar com o Tony Hacken, né? Só que o Hacken já tinha falecido quando eu entrei para a Unicamp. Então o Hacken começou esse trabalho de analisar a moeda como um documento em si e ler toda aquela questão simbólica que ela nos passa. E às vezes passa desapercebido. Sim. Você pega uma moeda de 10 centavos nossa. Vocês vão ver a imagem de Dom Pedro I, a cavalo. Por que a cavalo? O cavalo simboliza a vitória. Ele derrotou os portugueses para dar independência do Brasil. É toda uma carga simbólica que passa desapercebida, que a nossa sociedade não entende, não vê aquilo. Enquanto que uma sociedade de 2000 anos atrás, esse é o meu imperador. O que ele fez? Ele construiu, reforçou a muralha. Então tem a construção lá de uma muralha. Ele conquistou tal local. Então, tudo isso vem. Na moeda não tem como você escrever tudo isso. Não tem como escrever. Então você coloca símbolos que identificam o pensamento e a que ponto o governo está indo. Pô, esse meu imperador, ele é cristão. Então ele vai colocar símbolos cristãos nas suas moedas. Agora, ele não vai colocar de supetão. Constantino fez isso. O que ele fez, então? Ele vai colocar uma simbologia pagã associada a uma simbologia cristã. Vai associar as duas. Que as pessoas estão acostumadas já com a simbologia pagã, mas não com a cristã. Então, por exemplo, o Natal 25 de dezembro, que foi ideia do Concílio de Nicéia que ele mesmo estava presente. Por que 25 de dezembro? 25 de dezembro é a festa ao deus Apolo no culto de Mitra, ao deus Sol. Quer dizer, é quando acaba a noite mais longa do ano e nasce o sol. Então é o solstício de inverno lá. Então por isso que era uma festa popular do 25 de dezembro. O que o Constantino faz? Só muda. Ao invés de ser uma festa para Apolo, é o nosso Natal, o nascimento de Cristo. Pronto. Ele faz essa associação. Com o tempo, as pessoas esquecem do culto de Apolo, culto de Mitra, porém mantém a tradição do Natal cristão, e vai ser assim em vários outros pontos, em várias outras simbologias, né, que nós vamos encontrar. Okay. Cláudio. Um exemplo. Posso dar um exemplo, Leonardo? Rapidão. Por favor. Não precisa ser rápido. Estou com ele na mão. Pode ser devagar. Aqui. Ok. A minha aliança. O que significa aliança? A união entre um homem e uma mulher. Isso está no direito romano. Então, no momento que o homem casava com a mulher em Roma, na teoria, na prática, eu vou explicar depois. Na teoria, ela sai do domínio do pai e passa no domínio do marido. Então, ele recebe a aliança. Naquele momento, a mulher não tem passado. Ela torna-se esposa, mulher de César. Ele a segura pelo braço e passa carregando pela soleira de uma porta em direção ao leito nupcial. A partir daí, ela é oficialmente casada. Então, a aliança ia simbolizar isso, essa união. Tanto que apenas o homem usava essa união. Por que em teoria? Porque na prática, tem um senador romano chamado Catão, o censor, que ele era muito rígido. Então, o censor seria como se fosse o nosso Caxias daqui, né? É muito rígido. Morreu com 90 anos e cego até.
Catão falou uma frase brilhante no Senado, que serve para hoje. Nós, romanos, dominamos o mundo, mas somos dominados por nossas mulheres. Então, na prática, a mulher sempre manda, né? A mulher manda, né? Não é diferente há 2000 anos atrás, não vai ser diferente hoje. Então, a prática, então, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Ô, Cláudio, a tua pesquisa, assim, eu achei muito interessante, bem interessante. E eu queria te agradecer por separar um tempo aí, pela disponibilidade em bater um papo com a gente. Muito obrigado. Um abração. Um abração. À disposição. Sempre à disposição, quando precisar, é só falar, estamos aqui às ordens, é um imenso prazer poder participar, trocar ideia, essa aproximação, eu acho fundamental, né? Que nós estamos conversando antes, sair dessas torres de marfim que criaram dentro das universidades, né? Esse contato, acho fundamental, essa troca de experiência é muito boa, e eu agradeço muito a lembrança, o convite, e quando quiser, estou à disposição, é só falar. Tá bom, Cláudio. Eu queria encerrar pedindo para você repetir aquele comentário que você fez em off, na prosa prévia, sobre essa questão dos impostos pagos pelo contribuinte e da dívida social que a academia tem com relação à sociedade. Como é que é essa tua visão? Como é que é isso? Não, primeiro ponto seguinte, o imposto em Roma, ele era pago como aqui, como nós pagamos, todo mundo pagava imposto. Então, o imposto era chamado a parte do leão. Quer dizer, o imposto era pago para o imperador. O símbolo do imperador é o leão. Então, o imposto que o cidadão pagava era a parte do leão. Por isso que virou o leão no imposto de renda. É a parte do leão, a parte do governo, a parte do imperador. Uhum. Então, lá comentando, todas as universidades federais, todas as universidades públicas, são pagas por impostos. Como eu falei, os nossos impostos pagam as universidades. E os nossos impostos pagam o meu salário. O seu imposto que você paga é feito com o meu salário. Então, qual a obrigação nossa, como professores de universidades públicas? É justamente devolver para a sociedade o que nós recebemos. Nós temos que dar uma satisfação à sociedade. Eu não tenho nenhum problema se qualquer pessoa chegar na Universidade Federal de Alfenas, onde eu trabalho, falar comigo, agora não que tem pandemia, né? Mas quando voltar ao normal, eu quero saber o que você está fazendo. Não, sem problema nenhum, tenho o meu maior prazer. Senta aqui, eu vou dizer o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz isso, aquilo, estou fazendo isso. Tenho o maior prazer. Se eu tiver com um dos meus livros sobrando, por favor, leva o meu livro. Por quê? Porque isso é obrigação. Isso é obrigação. A satisfação da sociedade. Então, por exemplo, na Universidade Federal de Alfenas, temos a clínica médica, que comentamos, né? A odontologia, que está tendo agora uma clínica nova, que a clínica da odonto é muito antiga, da década de 60, 70, então tem que ser modernizada. Aí, como é mais barato construir outra do que modernizar a antiga, está sendo construída outra, não é? E por quê? Porque a odonto atende 4 mil pessoas por semana, de graça, 4 mil pessoas. Tem que dar o retorno. A medicina também atende batalhões de pessoas na clínica, lá a médica que tem, no outro campus, mais afastado da cidade. Então, como nós, por exemplo, da área de educação, historiadores, temos que dar a nossa satisfação para o público, temos que ajudar a atuar nas escolas da região, ajudar atuando em parceria com as prefeituras, não importa o partido político, por quê? Porque na minha concepção, servidor público, que é o meu caso, não tem partido. Eu sou pago pela República Federativa do Brasil. Eu não sou pago pelo partido A, B ou C. Eu entrei porque eu fiz um concurso público que tinham 15 pessoas e uma vaga. Então, eu não devo a partido nenhum. Eu entrei porque eu perdi a noite de sono estudando, com um filho pequeno, e a esposa me apoiando e estudando junto comigo, muitas vezes também. Então, não. Então, o que acontece? É nossa obrigação ajudando as prefeituras, as escolas das regiões, tanto privadas quanto públicas. Eu tenho vários trabalhos e projetos com escolas aqui da região, e eu faço questão, que é a maneira de nós devolvermos à sociedade o que nós recebemos. Nós ajudamos no desenvolvimento. Por exemplo, agora, foi bom ter tocado no assunto, Deodato. O Pedro Paulo Funari, e um aluno meu aqui no mestrado, Ricardo de Souza, nós estamos, ele é historiador no município de Andradas, que é perto aqui de Alfenas, indo para São Paulo. Nós estamos fazendo um projeto
temos um projeto, vamos escrever um livro sobre isso, sobre a indústria do vinho na região. Qual a intenção desse trabalho em parceria com a prefeitura? É justamente aumentar o polo turístico da cidade. O vinho é excelente, o pessoal é muito simpático, a hospedagem é muito boa. Então, essa é a intenção, fazer um trabalho histórico para desenvolver o turismo e a arrecadação desse município. Algo que nós vamos fazer também com outros municípios. A economia da aqui região. da região. Ô Cláudio, e só mudando um pouquinho o rumo da prosa, Tem problema. Você escreveu algum livro sobre essa tua pesquisa do doutorado ou não? Não, bom, eu escrevi vários já sobre esse assunto. Agora, exclusivamente sobre essa pesquisa, sim. Foi em 2013, que é moeda... deixa eu ver, moeda e poder em Roma. Moeda e poder em Roma, um mundo em transformação. Então, esse aqui, deixa eu botar esse aqui, que eu falei que é justamente... Qual é a editora dele? Moeda e poder em Roma. Qual que é? A editora é Ana Blume. Depois você consegue me mandar o link para quem quiser comprar, de acesso? Sim. Eu mando para você, eu fotografo e mando para você. Então, esse aqui é justamente sobre o trabalho de mestrado. Inclusive, a foto de capa quem tirou foi a minha esposa. Quando nós estivemos em Veneza, né? Okay. Que esse aqui é o Maximiano Diocleciano da Tetrarquia, que está ao lado da Catedral de Veneza, as estátuas, né? Você sabia que os venezianos... Veneza é separatista? Não, eu sei que o meu pai é do Vêneto, né? É daquela região. Então lá o pessoal é fogo, né? Tanto que o dialeto que eles falam é assustador. Você sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Não pega a piada. É mais ou menos como o Rio Grande do Sul. Queria ser uma nação independente. Mas como no Rio Grande do Sul, a Veneza não tem condições para isso, né? Sim. Como o Rio Grande do Sul também não tinha, né? É uma questão toda... não tem indústrias, não tem fábricas, não tem receita. Quer dizer, você tem uma receita. Vamos pegar, exemplo, a Catalunha, que a Catalunha tem esses problemas também. Então, a Catalunha tem uma receita, um comércio de 40 a 50 milhões de pessoas. Se ela tornar independente, separada da Espanha, a Catalunha vai ter um comércio de 5 milhões de pessoas. Vai perder 45 e 50 milhões de contribuintes. Quebra, ninguém consegue. Então, isso é muito bom no livro, em filme, mas na realidade não dá, no dia a dia não dá, né? Cláudio, para a gente concluir, você é gaúcho, mineiro ou carioca? Essa é boa. Não, eu nasci em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, né? Terra de Érico Veríssimo. Aí, com 16 anos, eu fui... 16 para 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí, o que acontece? A minha família não tinha condições, né? Tinha condições... Não éramos pobres, né? Não éramos pobres, mas também não tinha condições financeiras de manter e custear os meus estudos. Até onde puderam, foram, maravilha, só que depois, por minha conta, né? Aí, eu fui militar há muitos anos, né? Eu entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais e eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei lá no Rio de Janeiro. Aí eu dei baixa da Marinha, terminei a faculdade, fiz mestrado lá no Rio. Depois me casei no Rio com minha esposa, meus filhos são cariocas, né? Aí então morei no Rio mais ou menos uns 30, 35 anos. Depois eu fiz o concurso há 12 anos aqui para a Universidade Federal de Alfenas, que eu trabalho até hoje, né? E mudamos agora para Minas Gerais. Então, como conversamos, né? Eu sou gaúcho de nascimento, carioca de adoção e sul-mineiro de coração. Cláudio, muito obrigado. Um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Uma honra minha. Precisando, estou à inteira disposição. É só falar. Valeu.